primeira palestra, né? Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra de ética, né? E os principais, né, preceitos éticos e morais no contexto atual, né? E aproveitem, né? Porque a doutora Sandy é uma ótima profissional. E eu gostaria de passar a palavra para a doutora Sandy, para ela se apresentar, né? Falar um pouquinho da sua profissão, onde trabalha, e aí dar início à nossa primeira palestra hoje. Muito obrigada por estar nos prestigiando nessa palestra de hoje, doutora. Eu que agradeço o convite, Jéssica. Só para eu me habituar aqui com esse sistema que eu não conheço, como é que eu vejo todo mundo? Tem algum jeito? Para ver todo mundo, não está Ao aparecendo mesmo ninguém, né? tempo? Não, tá aparecendo várias pessoas, nove pessoas. Dessa forma. Daí, se você quiser apresentar algo, tem um negócio que está escrito apresentar agora, tá vendo aí? Ah, tá. Aí Uhum. você clica aí e aí seleciona um arquivo lá, entendeu? Aí Beleza, para então. ver o chat, aí você só clica no chat e aí você vê os comentários que a galera vai fazendo, tá? Aí, assim, Entendi. só um recadinho, galera. A doutora, a hora que ela iniciar, né, a palestra, vocês vão escrevendo aqui no chat, a hora que ela terminar, nós vamos respondendo, né, doutora? Fica melhor, né? Sim, não, eu quero que seja um negócio mais interativo, eu não quero falar sozinha, não. Exato, nós vamos se adaptando. Mas a forma de visualização da página é essa mesmo, viu? Tá, então eu não vou conseguir ver todo mundo, mas eu tô vendo alguns. Vamos cumprimentar a doutora, né, galera? Todos aí, por favor, comecem. Ó, primeiro, que eu não gosto que me chamem de doutora, viu? Não assim, não tem nada contra quem chama, mas eu acho desnecessário. Então, podem me chamar de Sandy, por favor. Então tá. Vamos quebrar as formalidades. Isso, vamos. Já tem um chat aqui. Tô Aí, gostando desse negócio. Eu tô acostumada mais com o Zoom, porque eu faço bastante reunião por lá. Aqui, o Flávio já me deu boa noite. Boa noite, Flávio. Só que eu não tô vendo o Flávio aqui. Entende? é que só aparece se a pessoa conversar na tela, entendeu? Daí ela aparece assim. Entendi. Então, ótimo, gente. Aí, todo mundo tá me dando boa noite, boa noite. Ninguém quer falar? Boa noite, Sandy. Boa noite. Quem falou? Patrícia? Sim. Patrícia eu conheço faz tempo. Então tá, gente, vamos lá. Primeiramente, a hora que vocês quiserem me interromper, a hora que eu fizer pergunta, vocês podem falar à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Jéssica para tratar de um tema tão valioso, né, que é ética e moral nos dias atuais. E que dias, hein, gente? Que dias que a gente tem vivido, são totalmente atípicos, né? Pelo menos para quem é dessa nova geração aqui, né, da nossa época, não sei quantos anos vocês têm, mas eu nasci em 91, então de 91 para cá, nunca havíamos visto nada semelhante ao que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde muitas coisas em nossas vidas estão ganhando um novo significado, estão se ressignificando. Jéssica, eu não vou apresentar nenhum slide, tá? Eu só vou falando, Não, pode ser? tranquilo, pode ser sim, doutora. Então tá bom. Ai. É que a Jéssica, a gente se conheceu no Procon, não foi, Jéssica? Exato, foi lá. Eu ia realizar a audiência, né, junto com o cliente, e aí você era mediadora, né, conciliadora. Isso. Então as coisas estão ganhando um novo significado, e aí eu quero dizer assim que eu agradeço, mas agradeço de verdade, porque você, Jéssica, me oportunizou a debruçar sobre esse tema e pesquisar para eu conseguir me atualizar, porque fazia muito tempo que eu não estudava exatamente sobre isso, né? É uma coisa que a gente não fica repassando o tempo todo. O que eu assisto muito é vídeo no YouTube, de alguns filósofos que eu gosto de acompanhar e tal, mas estudar ética a fundo, assim, eu acho que eu só estudei na faculdade mesmo. E esse tema é muito importante para o nosso desenvolvimento como seres humanos. A filosofia, né? A filosofia, a ética, a moral, tudo isso é extremamente importante.
Então, o seu convite me oportunizou relembrar do quanto eu gosto desse assunto e me ajudou a evoluir também, E outra coisa que eu amei foi que eu ganhei da professora de vocês, a professora Jéssica, quando eu cheguei em casa hoje de manhã, que eu tinha saído, recebi um vasinho de flores com cartão. Gente, eu fiquei assim, passada, porque é muita gentileza. Na verdade, para mim é uma honra poder falar com vocês. Eu recebo muito mais do que eu estou dando, podem ter certeza. E ainda receber flores, fechou. Pode me chamar sempre, tá bom? Olha só. O convite vai se repetir mesmo, viu? Ah, eu espero. Bom, se eu não fizer nada errado, né? Dependendo do que eu falar. Então tá. Ó, o meu nome é Sandy. Para quem não me conhece, eu sou bacharel em Direito, formada na PUC, Pontífice Universidade Católica de Maringá. Eu sou advogada, pós-graduada em processo civil e também sou mediadora judicial e extrajudicial. Para quem não sabe, a mediação ela é um método de resolução de conflito que começou a ser exigido no Brasil, assim, que a justiça aplicasse esse método a partir de 2015, com a promulgação do Código de Processo Civil. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com a aula, né? Eu falo isso porque é muito importante que vocês, acadêmicos, saibam que hoje nós não temos somente um método de solução de conflito. E a nossa vida ela é recheada de conflitos, né? Então, hoje nós temos outras possibilidades para resolver os nossos problemas. Antes era só juntar todo aquele emaranhado ali de informações, colocar eles dentro da lei e apresentar para o juiz. E falar, juiz, aí aconteceu isso, isso e isso, está ferindo esse direito e eu quero isso, isso e isso como reparação. Hoje não, hoje a gente não tem mais, a gente ainda tem essa possibilidade, mas nós temos a possibilidade de sentar, nos reunir com um mediador ou um conciliador e juntos tentarmos traçar um novo caminho, uma nova solução para aquelas partes em conflito. E isso, para mim, é sensacional. Foi aí que eu me identifiquei realmente com o direito, com ser advogada, porque eu nunca gostei do litígio, eu gosto mais dessa questão de você pacificar as pessoas, e não de você ter um ganha e um perde. Eu sempre gostei de ter um ganha-ganha, as duas pessoas ganham e crescem e se desenvolvem a partir disso. Então, só para fazer um parêntese sobre esse assunto. E na minha vida, a minha prática é mais voltada para o direito de família. E como eu tenho feito divórcio nesses dias, vocês não têm noção, tá acontecendo alguma coisa aí que eu não tô entendendo. Mas isso é ruim por um lado. É que os homens estão ficando muito dentro de casa e as mulheres não estão aguentando essa pressão toda. Pode ser que seja isso. Eu sei que tem aparecido divórcios mais do que o comum, mas também eu acredito que esteja relacionado à minha atuação nas redes sociais. Eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas é a minha praia, o Instagram, e quando eu comecei a falar um pouco sobre alguns assuntos de relevância social, de interesse social e tal, as pessoas começaram a prestar mais atenção em mim e talvez eu tenha ganhado alguns clientes por conta disso. Por isso, mais uma dica. Usem as redes sociais de vocês para compartilhar coisas boas. E nós vamos, dentro dessa palestra aqui, eu vou falar um pouco sobre ética na rede social, porque isso é extremamente importante, principalmente para vocês que vão ser profissionais quase que 100% digitais. Certo? É isso que eles estão aprendendo, Jéssica? A ser digital? Exatamente isso. Voltado às tecnologias, às empresas. Justamente ontem nós tivemos uma aula, né? E eu estava dando exemplo, né, das questões do implantamento do código de ética dentro da empresa, né, porque quando a empresa ela não tem um código de conduta, acaba que ela enfrenta algumas problemáticas que, se tivesse o código, poderia prevenir, né, e eu dei o exemplo para eles da questão do celular. Por exemplo, se a empresa ela tem o código de conduta, ela pode colocar, né, explicitamente como que deve ser utilizada essa tecnologia lá dentro. Porque a empresa tem o direito de saber, né, o que o funcionário anda fazendo com o celular, porque, às vezes, não tem custos, né, voltado a utilizar os dados da empresa, a internet, né.
Sim. Mas acontece que se a empresa não sabe o que o funcionário está fazendo com o uso dessa tecnologia, pode ocasionar ele estar cometendo algum crime e a empresa passar por essa situação que não seria necessário, né? Excelente, muito bom. Até mesmo nas relações pessoais, né, dentro da empresa, às vezes as pessoas compartilham coisas desnecessárias através do aplicativo, dos telefones e tal, dos smartphones, e isso também pode causar complicações, dados sigilosos, enfim. Exatamente. Bom, eu nasci aqui em Juara, talvez muitos de vocês me conheçam. Eu saí daqui para estudar e depois voltei. Logo em seguida voltei. Em 2015 eu cheguei e cá estou eu. Bom, eu quero abordar o tema de ética e moral de uma maneira mais prática, porque afinal elas são Falei, você vai querer que eu volte? Calma. Tá bom. A ética e a moral, elas são práticas e não teóricas, né? Por mais que existam várias teorias, vários estudos, várias escolas tratando sobre esses temas, mas elas são práticas, todo mundo fala isso, é unânime. E de início eu pensei assim, bom, eu vou perguntar para a professora Jéssica quais os materiais que ela trabalha com vocês em sala de aula, para eu falar na mesma língua que elas e acompanhá-la, né? Mas depois eu mudei de ideia, porque eu fui atrás dos filósofos modernos que eu acompanho até nas redes sociais. Inclusive, sugiro que vocês os sigam, porque eles falam o tempo todo de ética, de moral e de assuntos atuais e polêmicos também. A professora Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem? Alguém conhece? Eu já revi ela, conheço o papel dela, assim, não aprofundadamente, mas eu tenho uma conexão. Sim, dá para seguir ela no Instagram, ela posta demais, quase todo dia. Esses dias ela fez uma live com a Juliana Paz, uma atriz, sobre filosofia, né? Como assim uma atriz falando de filosofia? É que a filosofia, ela tem ganhado, ela tem aberto fronteiras, não, tem ultrapassado fronteiras. Tá muito comum a gente falar sobre isso, debater sobre assuntos relacionados a isso, e isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. E também outro, que é o Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros, que eu acho que todo mundo conhece, aquele que tem a voz grossa, assim, fala muita besteira. Sim, Mário Sérgio Cortella. Então, eles são filósofos contemporâneos, e também eles estão nas redes sociais produzindo conteúdo de fácil entendimento para pessoas comuns como eu, entendeu? Então, eu consigo absorver o que eles falam, e aí eu dei uma pesquisada sobre assisti várias palestras, li alguns artigos, e consegui condensar o que eu achei de mais importante para falar sobre ética e moral com vocês. Então, eu vou começar, como sempre, né, a gente começa do conceito de ética e moral. A moral, vamos lá para a moral. A moral é o que nós não faríamos de jeito nenhum, mesmo que não estivesse ninguém olhando para nós, mesmo que nós fôssemos invisíveis. É um conjunto de princípios que seguimos livremente na nossa vida. Aquilo que nos obrigamos a respeitar, porque livremente decidimos assim. Não tem nenhuma regra imposta sobre nós, é aquilo que é nosso mesmo, é natural nosso. Vamos mais um pedaço. Aquilo que na consciência íntima você não aceita fazer. Você é o vigia de você mesmo. Você tem condições de segurar a sua onda, se privar de certas vantagens em nome de princípios que você não abre mão. Como a moral não dá conta dessa demanda toda social e humana, porque as pessoas não conseguem segurar a onda delas, a sociedade acaba precisando se proteger. E proteger a convivência, né? Porque nós convivemos em grupo. Então, com isso, surge a necessidade da existência da ética. E a ética é essa liberdade coletiva que, através do uso da inteligência, nós identificamos o que é fundamental para que nós consigamos manter essa nossa vida em sociedade. É aquilo que você
acomoda no próprio agir em nome da possibilidade de um pouco de felicidade para quem interage com você. Então, você busca, você evita fazer certos tipos de coisa para que aquilo não fira o outro, não diminua a felicidade do outro. Então, é tipo um código de conduta social. Seria isso, Jéssica? A moral, no caso, seria as nossas regras que nós temos que seguir, né? Na sociedade, as leis, né? Enfim. E a ética já uma correção de todas as leis que nós temos em vigor aí. Ela faz uma reflexão dos atos dos seres humanos, né? Seria mais ou menos assim. Exatamente. Certo. Então, a ética, ela é uma ciência da prática. Não é um saber acabado, não é uma tabela pronta, com todas as condutas humanas definidas, assim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Se essa tabela existisse, se fosse publicada hoje essa tabela, amanhã ela já não serviria mais, ela já teria caducado. Por quê? Porque a vida, a gente está em constante movimento e em constante mudança. E é isso que a professora falou, a lei está ali e a ética vem fazer a aplicação dessa lei. É isso, né, Jéssica? Exatamente. Nós temos as leis que temos que seguir. A ética, ela vai corrigindo com o tempo, né? Dependendo das atitudes, né, que o ser humano tem no seu... acerca de onde ele vive, né? São vistas dentro de um contexto social e aí são formuladas as leis para nós seguirmos, né? Até porque, se não existisse a ética, nós estaríamos, né, eu já repeti isso várias vezes para todos, nós estaríamos nos matando uns aos outros. Exatamente. E por quê? Por que isso, Jéssica? Nessa pesquisa, eu cheguei a essa conclusão. Por que a humanidade não é ética? Vocês sabem responder? Vocês acham que a humanidade é ética? Particularmente, vocês acham? E aí, galera, o que vocês respondem com relação à pergunta da professora Sandy? Alguém acha que a humanidade é naturalmente ética? Ninguém? Cri. Não. Maria Isabela, Mariana, todas, Marina, responderam não. E aí, Jackson, o que você pensa a respeito disso? Aí ele respondeu, acho que não. E por quê? Por que vocês acham que a humanidade não é ética? Para mim, a ética ela é moldada. A ética é moldada? Ela vai se moldando através das nossas experiências. Então, se vem de berço, para mim, não, porque ela é moldada. Ela vai depender muito da situação que a gente está vivendo, né? Por exemplo, Exato. Agora a gente tem vivido situações assim que muitos conceitos éticos que a gente tinha foram experimentados, né? Para saber se aquilo é ético ou não é ético. Mas, gente, pelo que eu pesquisei e o que os filósofos dizem, entende-se que a gente não gosta de ser ético. Por quê? Porque nós vivemos uma ética de coerção e não de convicção. É assim, se você for ganhar tal coisa, você é ético. Se você não for ganhar tal coisa, tanto faz. Então eu não vou ser ético. Ninguém se identifica com o prazer da ética. Ninguém tem prazer na ética. Ninguém é muita coisa, né? Grande parte da população não tem prazer na ética. Vamos às situações práticas do dia a dia. Por exemplo, quem que gosta de andar a 40 ou 50 quilômetros por hora, como fala nas placas? Ninguém gosta. Só que o que as pessoas fazem? Às vezes, aqui em Joara nem tanto, porque não tem tanta fiscalização. Mas nas grandes cidades, a gente sabe que tem radares em todos os lugares, então as pessoas se obrigam a andar naquela velocidade, porque elas podem ter uma coerção, podem ser multadas por conta disso. Se eu não engano o outro, não minto, não manipulo, por que eu faço isso? Eu faço isso porque existe um código penal e eu posso me responsabilizar pelas ações que eu estou fazendo. Mas será que eu gosto de não fazer isso? Será que isso é uma coisa natural minha ou eu sou obrigada a fazer isso? E se ninguém estivesse olhando para o que eu estou fazendo, será que eu faria ou eu não faria? Tá. Mas afinal, do que é que a gente gosta? Se nós
não amamos a ética, ela se torna tão somente um pacto social. A partir do momento que você só faz as coisas porque é ético, vão me julgar, não vão me julgar. Isso aí passa a ser só um pacto social que você tem que seguir, e não uma coisa real da sua vida. E isso é perigoso, e a gente já vai chegar no ponto do porquê. Se eu não engano ninguém, muita gente pensa assim, se eu não engano ninguém porque eu posso ser enganado também, né? Aquela questão de punição. Eu não vou fazer isso porque isso pode voltar para mim. Pode acontecer comigo também. Eu quero... É que, na realidade, o ser humano, ele tem aquela questão de via de troca, né? Eu só faço algo se eu tiver alguma coisa em troca. Eu já até explanei sobre esse assunto para eles em algumas aulas que nós tivemos. Então, assim, realmente, o que você falou, o ser humano, ele só faz algo se ele estiver ganhando. Se ele não estiver ganhando, ele não faz. Exatamente. E aí eu vou contar um conto para vocês, que é o conto de Giges. Já contou para ele, Jéssica? É de Platão esse conto. Não. Então, eu vou contar para vocês. Giges era um senhor muito honrado, né, numa certa região aí, e isso é só um conto, tá? Então, podem imaginar o que vocês quiserem. E ele ganhou um anel. Ele era, assim, um dos homens mais honestos daquela localidade. Ele ganhou um anel, e esse anel tinha uma pedra na parte superior. E aí, esse anel, ele era poderoso. Se ele virasse o anel e colocasse a pedra na parte da mão dele, ele ficava invisível. Se ele voltasse o anel, virasse para cima, ele se tornava visível novamente. Então, quando ele descobriu isso daí, ele começou a usar o anel para fazer falcatruas. Então, ele começou a fazer toda espécie de maldade que vocês podem imaginar com o poder de invisibilidade. Mas, afinal, Giges era honesto ou não? Platão fazendo essa pergunta na análise do conto. Será que ele era honesto ou ele não era? Será que ele era honesto, ele só era honesto porque todo mundo estava vendo? Ou ele era verdadeiramente desonesto e agora a invisibilidade mostrou realmente quem ele é? Platão continua a sua reflexão fazendo a seguinte pergunta. E se Giges ficasse invisível e continuasse honesto, o que as pessoas diriam? Por exemplo, a população lá da época soubesse que Giges tinha esse poder de ficar invisível e que continuava honesto, não fazia nada, não ia bisbilhotar a conversa de ninguém, não ia roubar um dinheiro de ninguém. O que vocês acham que as pessoas diriam? Platão mesmo responde. Intimamente, essas pessoas diriam, que idiota. Se fosse eu que tivesse uma oportunidade dessas, eu iria me dar bem. Então, Platão concluiu que as pessoas não amam a ética. Elas fazem por um pacto social, por um jogo de conveniência. Mas quando a última porta se fecha atrás deles, eles não são éticos. As pessoas não são éticas. Mas a gente vai chegar lá para reverter isso aí, tá bom? Fiquem calmos. Vamos ser éticos, né? É só um conto. É uma análise. Exato. A maneira como as pessoas enxergam a ética hoje é como um adestramento. Funciona bem com uma mentalidade condicionada animal. Isso aqui quem fala é a professora Lucilena. Ela considera que o jeito que estão praticando a ética hoje, por exemplo, um código de conduta de uma empresa, aquilo ali é para você ver o que você pode e o que você não pode fazer. Claro que isso protege de uma certa forma, mas a questão é que a gente tem que amar as regras que estão ali dentro, não simplesmente porque aquilo ali vai gerar uma punição para a gente. E ela fala que quando a gente enxerga a ética só dessa forma, assim, como se fosse uma punição ou uma permissão, a gente está agindo como se fosse um animal, que não entende o sentido real da ética. E é isso que a gente tem que buscar, esse sentido. E essa maneira de enxergar a ética como se fosse só um adestramento do que eu devo e do que eu não devo fazer, gera uma ética muito, muito
fraca, vamos dizer fraca, uma película de ética, assim, que em qualquer situação social diferente da comum, ela já vem a acabar. Tipo assim, já ninguém mais tem ética. Por exemplo, pandemia, greve dos caminhoneiros que teve há um tempo atrás. O que você vê? Você vê as pessoas saírem pelas ruas rapidamente, tentando abastecer todo o combustível que elas podem, ou já chego no auxílio emergencial. Abastecendo todas as comidas, né, pegando todas Exatamente. as mercadorias, exato. E tem também em países, até a professora cita, que países assim onde tem terremoto, pessoas comuns, pessoas de bem, pessoas com condições financeiras, invadem as lojas que acabaram de sofrer um terremoto lá, que quebraram os vidros, invadem as lojas e pegam as mercadorias. Então, porque ninguém tá vendo, tá todo mundo ali no vucu-vucu, né? Então, é uma película de ética. E aí também com relação ao auxílio emergencial, que a gente viu, né, aqui em Joara, aquela questão das pessoas pegarem, algumas pessoas pegarem, não tenho julgamento nenhum para quem fez isso, na verdade, porque eu acho que quem se encaixou naqueles requisitos, ok. Agora, quem não se encaixou, na hora que foi lá fazer, não imaginava que essa lista ia correr, né? Com certeza não teria feito. Vocês não acham? Se soubesse que ia se tornar público, não ia passar essa vergonha, assim, entre aspas, né? Tem gente que nem liga, acho normal. Mas algumas pessoas sentiram vergonha por isso, né? Então, é uma questão também que você tá ali, né, numa situação de emergência, de pandemia, e você não tem direito a receber aquilo ali, você não cumpre os requisitos e você vai lá e solicita. Isso é ético? Não. Não é ético. Não é ético. Bom, então, como eu disse, é uma película de pouca cobertura, que é só para inglês ver. Não existem raízes e não existe amor pela ética quando a gente se comporta dessa maneira. Nós estamos acostumados com uma relação de constante coerção, desde pequenininho, né? Você tem que fazer isso, você tem que comer isso porque faz bem, você tem que agir dessa maneira porque isso. Então, a gente cresceu desse jeito, entendeu? Crescemos na coerção. O tal do imperativo, a professora vai me matar, um tal do imperativo hipotético da escola kantiana. Professora Jéssica, esse negócio dessas escolas éticas aí, gente, eu sou assim mesmo, tá? Espontânea. Não se assustem. Normal. Essas questões éticas das escolas éticas, você trabalha com eles também? Trabalhei com ele, sim, sobre os principais pensadores, a escola, né, desde a parte da ética grega antiga até a ética contemporânea, né? Trabalhei com eles no nosso primeiro conteúdo. Entendi, certo. Pode falar. No caso, essas questões da ética, muitas vezes, assim, nós observamos o seguinte, bom, principalmente eu que estou nessa área, né, observo o seguinte, que muitas conclusões que esses filósofos tinham, né, lá nos séculos anteriores, tem muito a ver com a nossa realidade, né, são fatores que estão aí até hoje, né, há quantos anos que faz, né? Verdade. Séculos, na realidade, né? Como eles podem ser tão contemporâneos? Aí eu me pergunto, ou a gente não evoluiu o quanto deveria evoluir, ou eles eram muito sábios, muito à frente do tempo deles, né? Mas eu, infelizmente, acredito que nós, seres humanos, por conta de não raciocinarmos muito sobre essas questões, e por principalmente não amar a ética e a filosofia, é que a gente acaba evoluindo muito na questão tecnológica, todas as coisas, a gente vive em outro mundo hoje, mas o nosso estudo do eu, do ser, a gente acaba deixando de lado. Exato. Até porque quando nós estamos estudando, eu falo isso por mim também, não estou fugindo desses requisitos aí, não. Nem eu, viu? Quando nós chegamos no ensino médio, por exemplo, nós não prestamos atenção nas aulas de sociologia e de filosofia.
Eu mesmo, Verdade. eu achava um também. tema super chato. Só que hoje isso é uma questão que impacta na vida nossa, entendeu? E principalmente quando nós estamos aí no meio profissional, né, na sociedade. Exatamente. E por isso que eu falo para vocês seguirem esses autores aqui que eu falei no Instagram, porque vocês vão ver a ética sendo falada e a filosofia sendo falada assim de uma maneira mais acessível a gente, né? Porque na nossa época, Jéssica, a gente vivia, era muito chato, não era legal, eles não sabiam expor direito. Então, como é Não, que. E outra, a gente não tinha vivência suficiente para saber que aquilo era importante, não é verdade? assim, na realidade, principalmente, né, pessoas da nossa idade, quando nós chegamos na escola, os professores, às vezes, queriam passar muito a parte teórica, não dava exemplos, né? E hoje Sim. não, hoje é praticado mais a exemplificação, e por isso que o conteúdo se torna mais bacana, né, de se estudar. Bom, principalmente em questão, né, de sociologia e a filosofia, que são coisas muito maçantes, né? Então, o Uhum. que acontecia? O desinteresse, principalmente no ensino médio, e eu vejo isso hoje, né, principalmente, é por Sim. conta da falta de interação do professor em querer modificar suas aulas para chamar atenção para aquele assunto. Então, Sim. assim, nós estamos com adolescentes, né, que são imperativos, gostam da tecnologia, então por que nós não implantarmos a tecnologia dentro dessas questões, né, de sociologia, filosofia? Uhum. Exatamente. Isso é muito importante, aplicarmos isso em todas, acho que desde a da pré-escola, né? Desde sempre. Exato. E assim, então a ética, na prática, ela é vista como uma briga ali entre o medo e o desejo. Eu desejo, mas eu tenho medo. Eu faço porque eu sou obrigada. E essa equação, ela não é natural do ser humano, ela é natural do animal. A gente deveria ter uma visão diferente disso daí, e a gente vai chegar lá. O homem, a professora Lucilena, ela fala assim, os homens ou amam a ética ou não vamos ter ética, vamos ter só um código de conduta. Então, como que a gente vai começar a gostar de ética? Como que a gente vai amar a ética? Primeiro passo, a gente tem que começar a acreditar em nós mesmos, acreditar que nós podemos amá-la, acreditar que nós podemos mudar e começar a gostar dela como ela é. A gente vai ver isso mais na prática. Nós não nascemos prontos, nós não viemos prontos nesse mundo. Na verdade, a gente veio sem saber nada e a gente foi aprendendo, diferente dos animais. Por exemplo, uma aranha, ela já sabe, já nasce sabendo fazer uma teia. Os pintinhos já nascem sabendo ciscar e eles vão ciscar a vida inteira deles. Todos os animais já nascem sabendo, nós não. Nós temos a graça de não nascer sabendo e poder aprender a todo tempo. Então, a ideia é que a gente aprenda a gostar de ética. E nós precisamos acreditar que o caráter pode ser reformado, que nós podemos reeducar a nós mesmos. Então, o primeiro ponto é esse. Depois, vem o respeito por si próprio. A gente não tem que fazer as coisas porque as outras pessoas vão achar isso ou vão achar aquilo. Nós temos que fazer as coisas, ser éticos, por respeito a nós mesmos. Nós temos vida interior. E eu vou contar um conto para vocês. Outro conto, tá? É bom porque vai exemplificando, né? Claro. É um conto de um mosteiro, né? Viviam monges ali nesse mosteiro na China, um mosteiro chinês. E esse mosteiro, ele estava em ruínas, ele estava desmoronando, a qualquer momento podia cair toda a estrutura em cima dos monges. Se ele não fosse consertado imediatamente, qualquer coisa ruim poderia acontecer. Então, o mestre, depois de pensar muito, olha só, ele falou para os monges ali que estavam com ele, falou assim, ó, vocês vão até a vila e roubem tudo o que podem. Tudo que vocês conseguirem roubar, que dê para a gente colocar aqui na construção, vocês vão e roubem. Só que tem uma coisa, ninguém pode ver vocês roubando, porque se alguém ver,
vão acabar com a reputação do nosso mosteiro, vão achar que a gente, né, não presta e tal. Aí todo mundo foi, exceto um. Aí o mestre começou a andar pelo mosteiro e viu que tinha um dos monges que não foi, que estava lá limpando, varrendo a cozinha. E aí ele perguntou para ele, por que você não foi? Você está me desobedecendo? Desobedecendo que eu mandei ir lá sem ser visto e roubar? E aí ele respondeu, mestre, eu estou fazendo sim o que o senhor mandou. Eu não posso ir sem que ninguém me veja, pois eu me vejo o tempo todo. E é esse o ideal que a gente tem que buscar. Ele se via o tempo todo. Então ele falou, como que eu vou roubar sem que ninguém me veja? Eu mesmo vou ver que eu estou fazendo uma coisa errada, e isso é ser ético. Nós mesmos conseguirmos enxergar o nosso eu, fazendo o que é correto ou o que é incorreto, independente do que as pessoas pensem. Isso é fácil? Não é. Todo dia, depois que eu comecei a estudar, né, para poder vir aqui falar com vocês, eu comecei a estudar e comecei a prestar atenção em coisas pequenas do meu dia, assim, que eu posso ser ética e antiética. Aí eu tive que tirar um GTA, vou dar um exemplo para vocês, um GTA para minha mãe, que é uma guia de trânsito animal, e aí não saiu uma guia, porque era de um cavalo e era complicado e tal, e aí a moça do escritório falou assim, eu posso fazer a nota mesmo sem o GTA. Eu posso fazer a nota com esse GTA vencido, porque tinha um GTA lá que tinha tirado, só que foi cancelado. E aí eu falei assim, não que ela quisesse, ela só ia fazer a nota para a gente transportar em outra oportunidade. Mas eu falei, cara, isso é uma questão, eu falei para ela, isso é uma questão de ética e moral. Deixa eu ver o que eu vou falar para você fazer. Por causa da aula que eu estava estudando, eu falei, não, deixa quieto, o cavalo vai ficar lá, depois a gente vê o que faz. Mas, assim, no dia a dia da gente, a gente toda hora está vivendo circunstâncias como essa, de ser ético e moral. E agora, com esse negócio de usar máscara, por exemplo, de evitar aglomerações, também são questões éticas e morais. E quem obedece, né? Não é difícil? Nós todos estamos sendo colocados à prova nessa pandemia. O que vocês acham? O que acontece, né? Eu acredito que com muitos. Às vezes eu vou sair na rua, né? Acontece que, assim, a gente tem o hábito, né? Acostumou a sair, né? Correndo, né? Na correria. E aí eu chego em determinado lugar, quando eu vou ver, eu tô saindo do automóvel sem a máscara. Aí eu falo, poxa vida, eu não trouxe a máscara. Uhum. Aí acontece, muitas vezes, da gente esquecer, né? Mas, sim, assim... É uma questão de nós nos cobrarmos, né, com relação a isso. Verdade. Então, a gente tem que pensar não pelo que o outro vai falar, se vai dar multa para o comerciante, enfim, nós temos que pensar pela questão toda, né, pandêmica mesmo. E é nisso que a gente tem que se basear, não se é errado ou se não é. Né, se vai me dar multa ou se não vai ser. Acho que deu para entender com esse exemplo, mais ou menos, o que eu estou querendo dizer, né? Então. E aí, galera, o que vocês falam? Nenhuma pergunta? Ninguém quer falar nada? Tá todo mundo sério. Tudo bem. Esses são os alunos mais quietinhos que eu tenho. Ah, é? Bom, não tem problema, porque eu amo falar. Gente, se tem uma pessoa que ama falar... sou eu, então eu posso falar à vontade, sozinha, mas, claro, professora, me ajuda, porque eu preciso de ajuda, claro. Então, gente, a gente tem que raciocinar nesse sentido. Quem está te vendo? Vida interior existe. Existe algo dentro de mim que merece respeito. Algo dentro de mim que está me vendo o tempo todo. Se eu não faço as coisas por isso, temos uma sociedade que trabalha para parecer ética, mas que nunca vai ser conscientemente ética, entendeu? Vai ser só uma capinha de ética, daí a gente fica ali, um pouquinho erra, aí alguém descobre que errou e expõe, enfim. Então, a gente tem que amar a ética. O fator fundamental do nosso sofrimento ou da nossa felicidade é se somos honestos, se sabemos conviver, se temos vida interior, se sabemos lidar com as nossas instabilidades emocionais. Esse é o fator fundamental, o ser. O resto é resto. O mais importante de tudo é a gente ter essa consciência interior
e se respeitar, respeitar a si mesmo e olhar para si mesmo. Dentro desse tema ética, como eu tenho trabalhado nas minhas redes sociais, como eu disse para vocês, eu resolvi pesquisar um pouco também sobre a ética nas produções de conteúdo nas redes sociais, né? E também naquilo que a gente compartilha, daquilo que a gente compartilha na internet. Para quem não me segue, me siga no Instagram, tá? Pode pedir isso, Jéssica? Pode, com certeza. Me sigam no Instagram, é Sandy de Paula, Sandy com Y de Paula.adv. Podem me seguir lá que tá rolando um negócio bombástico aí, mas nem vou falar. Pois escreve aqui no chat, Sandy, para poder... Ah, tá. Beleza, depois eu escrevo, mas primeiro eu vou contar para vocês, principalmente porque agora a gente tem vivido momentos assim turbulentos na cidade com relação às redes sociais, e a gente precisa ter ética para viver nesse mundo digital. Então, como as pessoas ainda não sabem que existem leis que regulamentam as nossas ações nas redes sociais, elas estão sendo antiéticas, porque elas acham que não tem punição para o que elas estão fazendo, mas existe punição. E aí, o que acontece? O mundo digital, ele exige que você seja responsável, e você vai ser responsável por aquilo que você faz. Por quê? Porque a gente consegue descobrir um endereço de IP, acho que esse é o nome, a gente consegue registrar em cartório, inclusive, um print, né? O tabelião tem possibilidade, ele pode fazer isso, mostrar que a pessoa realmente mandou aquele print, mandou aquele conteúdo para alguém, e aí aquilo ali passa a ter força pública, que seja real. Então, para a gente ser ético na rede social, antes de compartilhar qualquer informação, é necessário fazer uma checagem. E isso a gente vê que não está acontecendo. Na verdade, as pessoas compartilham, nem só lê o título e já compartilham. A gente precisa fazer uma avaliação para saber se aquilo é real, saber sobre pena da gente incorrer em um ilícito penal. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, falando quais são os danos de você compartilhar coisas impróprias na internet, né? Quais crimes que você responde, além da violação ao direito moral da pessoa, e aí isso gera indenização por danos morais. Nós devemos também tomar cuidado em não disseminar ódio, preconceito, mentira, falsidade e difamação no que nós falamos. E a gente tem visto muito isso. E isso não tem nada a ver com ética. Na verdade, tudo que prejudica o outro de alguma forma, mesmo que você esteja atrás de uma tela, atrás de um teclado, isso vai prejudicar alguém e você vai ser responsável por isso, sim. E que a minha ideia, na verdade, é que as pessoas, elas não precisem de uma lei falando que é crime. Eu tive que fazer isso porque a gente chegou num ponto drástico. Mas eu não acho que as pessoas precisam de uma lei que fale que é crime compartilhar algo ruim sobre alguém. Eu quero que elas, dentro delas, sintam que se isso fosse com elas, quão danoso seria para elas mesmas. Então, é você olhar para si e ver que aquilo não é bacana. Então, é antiético, né? Na realidade, é o seguinte, o que eu não quero para mim, eu também não posso querer para o próximo, né? É isso que nós temos que pensar, né? Por isso que eu sempre falo, nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos e com o que nós escrevemos, né? Nas redes sociais, nas mídias de WhatsApp, Facebook, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Pensar muito, refletir, ver se isso mesmo é necessário, porque às vezes, para mim, é simplesmente palavras normais, mas para o próximo, não, né? Então, sim, nós temos que pensar naquela questão, o que eu não quero para mim, eu também não posso querer para o próximo. Né? Sim, e aí, com relação à pandemia, por exemplo, que a gente viu um monte de notícias falsas sendo veiculadas, que causavam pânico na população, ou mesmo enfim, várias informações ruins.
ou outras milagrosas, né, curas que as pessoas começavam a compartilhar, e eu vejo muito assim nos meus pais, nos meus avós, que eles acreditam em tudo e vão compartilhando. Não sei se os de vocês são assim também. Vocês provavelmente têm um senso mais crítico no que vocês compartilham, né? Mas as pessoas geralmente que, né, vamos supor assim, que não tem um senso crítico igual ao nosso, né, que não está muito acostumado, né, a ter esse pensamento antes de compartilhar as coisas, faz, né, essas objeções igual os nossos pais, né, por exemplo, eu tenho a minha avó que o que ela vê no Facebook, ela sai compartilhando. Uhum, exatamente. Então, sempre que a gente for compartilhar alguma coisa nas redes sociais, vamos pensar que a gente tem que ter uma conduta ética e se perguntar, será que isso vai agregar alguma coisa na vida de alguém? Será que isso é real? Enfim, sempre se pergunte, será? Então, gente, basicamente o que eu tinha para dizer, que eu preparei para falar para vocês era isso, e eu estou aberta para a gente discutir tudo que eu falei aqui, se vocês concordam, se vocês não concordam. Só para resumir, então, a gente não é ético por natureza, a gente tem que buscar ser ético, acreditar que nós podemos ser éticos, e principalmente respeitar o nosso eu interior, não fazer as coisas porque está lá no código de conduta que tem que fazer, não tem que fazer, mas simplesmente porque a gente ama ser ético. Vamos tentar colocar isso em prática? E aí, galera? O que vocês falam a respeito, né, do que a Sandy falou? Quero ouvir a opinião de vocês. Alguém? Letícia? Silvânia? Ellen? Patrícia? Aline? Alguém? Aline Costa, mas... Aline, você não tem nada para me falar? Aline, se manifeste, por favor. Eu não, eu já cheguei meio atrasada. Ah, você chegou atrasada? Isso, tá trabalhando. Tá, então vamos lá. Alguém aqui, ó, o Jadson. Jackson, pode falar? Alguém? Ó, a Patrícia até fechou a tela dela para eu não falar, para ela falar. Realmente, para mim, o que ela disse tem muito sentido, né? Eu que estudo bastante sobre essas questões, principalmente no âmbito mais religioso, por ser extremamente católico. E eu tenho visto bastante que, ultimamente, as pessoas não conseguem olhar mais para si mesmas, elas não conseguem olhar para o seu interior. Eu diria que, muitas vezes, elas estão mais no aspecto, assim, da carne, por exemplo. Só, não, vamos bebedeira, vamos fazer tal coisa hoje, vamos fazer tal coisa depois. Mas na época carnal, eles não conseguem mais olhar para si mesmos. Não conseguem pensar que, cara, se eu beber muito e for pegar um carro, eu posso matar alguém. Não, tô nem aí, foda-se, vou beber muito, vou encher a cara. Então as pessoas não conseguem olhar mais para dentro e pensar nos próximos. Elas pensam nelas mesmas. E, infelizmente, isso acaba trazendo consequências para algumas pessoas. Como vou citar um que eu admiro bastante, que também é um filósofo, como diria Santo Agostinho, a gente só conhece aquilo que a gente ama. Então, a partir do momento que a gente conhece o próximo, a gente vai pensar melhor nas nossas atitudes. Lindo, lindo demais. Eu estudo bastante sobre essas coisas. Muito bom. No momento que a gente conhece as pessoas, a gente vai tomando um certo cuidado. Não vou fazer isso porque eu posso machucar, porque eu posso, de alguma forma, prejudicar aquela pessoa. Exatamente. Olha o que o Lucas escreveu, Lucas Scheffer. Fazer o correto quando ninguém está olhando, né? Isso. Rafaela, por favor. Boa Rafaela, noite. Boa noite, Sandy. Oi, boa noite, Anderson, professora. Boa noite. Tem uma explanação aqui bem rápida. É o seguinte, conforme Roberts fala, as pessoas, elas não nascem ruins, as pessoas nascem todas boas. Todo ser humano, no momento que nasce, ele é uma folha em branco, ou seja, ele vai começar a ser resultado do ambiente que ele vive, do local onde ele está inserido, das vivências que ele tem. Então, talvez o erro da nossa sociedade, na questão dela não ser ética, na questão de tantas coisas ruins e erradas que acontecem hoje,
é por conta do meio social onde as pessoas estão inseridas. Exemplo, como nós podemos cobrar de uma criança que roubar é errado se ela vê o pai, a mãe e todo mundo só roubando? Ela não tem um senso que aquilo é ruim, porque as pessoas mais próximas dela acreditam que aquilo é correto. Então, o primeiro passo para a gente mudar a nossa juventude, ter uma sociedade mais ética, é mudando as pessoas mais antigas que ensinam essa ética dentro da sua família, dentro da sociedade que ela está inserida. Porque se eu sou ruim, meu filho vai ser ruim possivelmente, o filho dele também vai, isso se torna um ciclo. Então, a gente pode reiniciar a sociedade, somente dessa forma teremos uma sociedade ética e igualitária, porque todas as pessoas já estão corrompidas de alguma forma. Talvez a gente, Anderson, talvez a gente nasce bom, mas a sociedade nos corrompe, né? Não deixa mais a gente enxergar quem nós somos realmente. E aí a nossa vida só fica baseada em leis, em condutas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente vai perder a nossa essência. Mas é isso mesmo, a gente tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar, e eu acredito que esse tipo de diálogo só tende a nos levar mais perto desse objetivo. Tem uma questão, Sandy, que eu penso muito assim. Por exemplo, né, o Brasil, falando em questão brasileira. O Brasil, ele vive, né, uma questão de falta de ética muito grande. Mas aí eu escuto, assim, muitas pessoas falarem, a falta de ética é só dos políticos. Mas, na realidade, a falta de ética começa por nós mesmos, viu? Então, nós não podemos culpar somente as questões políticas, mas nós temos que culpar nós mesmos que estamos dentro dessa sociedade, né? Sim. Eu fiz um curso muito bom sobre política, e dentro desse curso teve uma aula com o Pondé falando sobre ética política, né? E a ética e a política, elas estão totalmente interligadas. Na verdade, a ética deságua na política. E assim, como você disse, Jéssica, a gente muitas vezes é antiético porque a gente escolhe políticos por vantagens pessoais, né? E não pela capacidade da pessoa. Mas não vamos falar de política aqui, você sabe, né? Eu sei. Mas um pretexto assim, né, geral. Porque, na realidade, o que nós ouvimos falar em todos os lugares que nós vamos, principalmente aqui na minha casa, em qualquer lugar, na família do Jackson, da Ellie, do Anderson, é isso, é essa palavrinha. Só que nós, por exemplo, a ética que eu quero explanar aqui para eles e que eles entendam, por mais que eles já aprenderam isso desde, né, quando nasceram com seus pais, né, sobre as coisas erradas e as coisas certas, não culpar, né, as questões lá em cima, mas sim na onde está inserido, entendeu? Nós temos que começar a corrigir a nossa casa, como se fala, né? Para depois nós visualizarmos potencialidades futuras, né? Então, assim, só um pretexto que eu comentei, porque faz parte do nosso contexto, né? Do nosso contexto de discussão sobre a ética. Eu gostaria de convidar o Wellington para falar um pouquinho, Wellington. O Wellington, ele tem um pensamento bem bacana sobre isso. Tá na escuta, Wellington? Estou sim, com certeza. Assim, são pequenos tópicos que eu vou falar, que, por exemplo, igual o nosso amigo Anderson já falou um pouquinho, a nossa criação, a gente, desde pequeno, a saber o que é certo e o que é errado. Por exemplo, quando essas crianças hoje que acham normal tá pegando moeda em carteira de pai, que tá pegando moeda em guarda-roupa escondida, elas talvez tenham consciência daquilo que é errado, mas foram acostumados, porque quando os pais iam no mercado, eles davam as moedinhas para a criança pôr no cofrinho. Aí você pensa, quando a criança já é um pouquinho mais crescida, ela vai continuar fazendo isso, mas sem os pais saberem. Mas os pais sabem, porque sabem que aquilo é errado. Não é por experiência própria totalmente. Eu já passei por isso, graças a Deus não faço mais isso. Depois de estar do peito cabeludo, né? Pelo amor de Deus. Mas
de certa forma, eu comecei por moedas. Isso foi avançando em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Chegou um certo ponto que, assim, se desesperou, entendeu? Não era uma quantia muito alta, mas, tipo, pensa, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, mas para sustentar um vício meu, que era chamado Lan House antigamente, que era jogar, jogar, jogar e mais jogar. Aí, depois de grande, a gente entende que aquilo é errado. E se você for fazer novamente, se eu for fazer novamente hoje isso, eu vou pegar, mas eu vou pensar, poxa, eu já fiz isso tantas vezes errado, por que eu vou fazer isso de novo? Aí você para e pensa, não vou fazer. Você sente ruim, aquilo te machuca por dentro. Eu acho que isso é um pouco, é muita ética de você saber que você está fazendo coisa errada e não fazer mais, porque aquilo vai te causar problemas e vai machucar você e sua família. É uma coisa que tem que ficar esclarecida. Errado é errado. Certo é errado. Sim. Certo é certo. Eu vou te mandar uma foto, Jéssica, que eu fiz há meses atrás, que é uma frase. As pessoas não nascem ruins, elas se tornam. É assim que a vida vai crescendo. Compartilha aqui no nosso chat, aqui, ó. Tem como? Tem? Pelo celular? Exato. Tá, eu vou mandar aqui, mas essas são as minhas palavras, tá? Exato. Muito obrigada. De nada. É isso mesmo, Ayrton. É isso aí. Você agora ama ser ético, né? Ô, professora, porque, boa igual, noite. tanto pessoalmente, tanto quanto profissionalmente no trabalho também, a gente entende bastante essa questão. Igual as pessoas hoje que reclamam muito de máscara no mercado e tá usando. A pessoa pode até achar ruim. Realmente é uma porcaria ficar usando aquilo. Imagina eu trabalhar 12 horas por dia usando um negócio na cara e que eu posso passar mal por causa que eu fico respirando meu próprio gás carbônico, né? Que quando a gente inspira e expira de novo. Aí você imagina. Mas é complicada a situação. Aí a gente tem que explicar para ele, não, se o senhor puder estar usando, é para prevenir você, caso você tenha alguma coisa do tipo, é para poder passar, para não passar para outro cliente, e assim sucessivamente. E são esses meios. Sim, exatamente. Silvana, você queria Silvana. falar? Deixa eu te falar. É igual no meu caso, eu sou manicure, né? Aí às vezes eu posto os pés das clientes no meu WhatsApp. Aí um cliente foi e falou assim, colocou lá, não tinha um pé mais feio que esse? Aí eu fiquei com tanta vergonha que eu não quis nem colocar mais. E eu fui, assim, não foi ético que eu fiz, mas por implicância eu coloquei o dela que era pior do que a outra. E agora eu não coloco mais. Eu achei meio ruim. Aí eu não coloco mais a foto dos pés das minhas clientes, eu só coloco as mãos, que sempre as mãos são bonitinhas, pelo menos na unha, né? Aí eu fiz isso, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas é o que a Sandy pode falar, Sandy, depois eu falo. Me diz uma coisa, Silvânia. Você perguntou para essa cliente se você poderia postar o pé dela? Sim, todas elas deixam eu postar. Aí eu expliquei, falei, gente, eu não vou pôr a foto dos pés de vocês no meu WhatsApp mais, por causa que a outra cliente fica criticando o pé de algumas outras. Aí, não. Né? Mas é aquela questão, né, Sandy? Por exemplo, é o que você falou lá no início. Você tem que fazer aquilo que você acha correto. Por exemplo, se as clientes autorizou e não tem o rosto de ninguém aparecendo lá, isso não impede de você fazer a propaganda do seu, né, o marketing do seu trabalho. Não, mas, professora, a maioria das minhas clientes, umas conhecem as outras. Aí, eu conheço esse pé, eu conheço essa mão. E assim, vai indo, aí não tem como. Aí eu peguei e parei de postar. Mas quem publica alguma coisa na internet está sujeito a hater, né? Que é aquela pessoa que não concorda com o que você publica e vem lá falar, entendeu? Alguma coisa, alguma crítica. Mas, inclusive, vou dar uma dica para vocês, que é uma coisa que eu vou colocar no meu Instagram daqui uns dias, que é assim, eu já vou criar um código de conduta para o meu Instagram. É assim, ó, não tolero comentários agressivos. E aí, a pessoa foi lá, ela abriu, ela viu que eu não tolero comentários agressivos, e aí eu vou
Se ela comentar agressivamente, eu já vou excluir o comentário dela, entendeu? Ou eu vou bloqueá-la. Então, muitas empresas estão fazendo isso. Inclusive, eu fiz uma aula sobre gestão de crise nas redes sociais, como que você deve se comportar. Inclusive, a aula foi com o Thiago Leifert, porque ele já teve vários tipos de crise com rede social, né? Qualquer coisa que ele fale vira polêmica, enfim. E aí ele aprendeu o que tem que ser feito e passou essa aula aqui para os alunos do Renova, que é o curso que eu fiz. E isso aí, Silvânia, as pessoas, elas não têm noção. Elas acham que elas estão atrás ali da tela e elas falam o que elas querem. E é muito chato, é muito ruim receber esse tipo de crítica. Só que eu não acho que é por isso que você deva parar, não. Exato. Sinceramente. Exatamente. Porque você não tá fazendo nada de errado. Hoje mesmo eu vi no Face a mesma coisa que você falou e agora, não tolero críticas. Se continuar, eu vou bloquear ou vou deletar. Uhum. Hoje mesmo eu estava olhando isso no Face. Falei, agora você falou, eu lembrei. Exatamente. Fala assim, você vai pagar a minha conta? Não vai. Não, assim, a gente tolera comentário, a gente aceita a opinião. É certo você aceitar a opinião do outro, igual vocês todos estão conversando aqui. A gente está conversando, cada um tem sua opinião. Agora, você agir com agressividade, falar com, sei lá, agredindo o outro de alguma maneira, aí já é errado, entendeu? Já não é ético. É em rede social. Como? É o que mais acontece, essas agressividades em redes sociais. Que Muito. Eu só olho os comentários, eu nem posto nada. Eu falei assim, se eu for falar alguma coisa e vier debater comigo, eu já estouro, então eu fico caladinha na minha. Sim, verdade. Alguém mais? Hudson, você pode falar, Hudson? Tá ligado aí? Sim, professora, mas não vou comentar, não. Não? Eu cheguei meio atrasado. Ah, tá bom, ótimo. Vamos ver o que o Flávio falou aqui, ó, no chat. As pessoas são capazes de mudar, mas a maioria de nós não muda significativamente. E não, a não ser por um evento que altere toda a nossa vida. Tipo assim, alguma coisa assim marcante na sua história que te mude? Seria isso? Tipo um acidente, uma perca muito grande? É isso que você quis dizer, Flávio? Flávio, apareça aí, Flávio, fale alguma coisa. Sim. Sim. Eu já acredito, que não precisa de um evento muito grande, não. Eu, particularmente. Tem várias coisas, minha vida nunca teve nada muito crítico, muito, meu Deus, perdi. Para vocês terem ideia, eu nunca perdi só perdi um avô até hoje. Graças a Deus, a vida sempre correu bem e tal. E eu evoluí, e eu mudei. E não foi por conta de né, uma tragédia, enfim. É por busca de conhecimento mesmo, de você ver que a vida pode ser mais, e você entrar em contato com pessoas mais, não vou dizer evoluídas, mas pessoas que têm mais conhecimento que você, isso gera transformação. Eu acho, pelo menos. Na realidade é assim, né, Sandy? Nós temos que aprender a escutar as pessoas mais velhas, analisar o que elas falam, e aí nós ver se esses comentários, né, essas conversas cabem no nosso meio, entendeu? Eu sou muito assim. Eu aprendi, né, eu convivo muito com pessoas mais experientes do que eu escuto as opiniões delas, mas aí depois eu moldo o que eu acho que deve ser para mim, entendeu? Não seguindo a cabeça das pessoas, mas moldando a minha postura, né? Como que eu quero ser de acordo com aqueles exemplos. Sim, eu me lembro... Pode continuar falando? Pode. Assim, eu me lembro que quando eu era adolescente, uma coisa que me ajudou muito também foi a questão religiosa, né? A ser ética e moral, é você querer seguir o caráter de Cristo, no caso, para mim, que sou cristã. Então, isso aí, se você seguir o que Jesus ensinou, na minha visão, tá? Não tô abrangendo. Você já está evoluindo, porque o que ele ensinou só foram coisas boas. E quando eu era adolescente,
eu era bem religiosa, assim, fervorosa, e queria fazer tudo direito, e eu sentia muita dor quando eu fazia qualquer coisa errada, eu sentia dor carnal, assim, sabe, de ficar na cama, assim, a minha mãe chegava, me abraçava, eu me lembro disso, que eu não conseguia gerir toda essa emoção que eu sentia de vontade de fazer o que era certo e fazer uma coisa errada, assim, uma coisa simples, banal, entendeu? Que hoje eu olho para trás e vejo que não tinha diferença nenhuma. Mas isso tudo é questão de você amadurecer e você começar a ver que tudo que você faz também não é assim tão ruim, né? Nem depende do que você faz, óbvio. Mas no caso, quando você é criança, você não tem essas consciências, né? Mas eu acredito muito que quem tem um guia, né, alguma coisa em que acreditar e um exemplo a ser seguido, e nós temos na humanidade vários exemplos a serem seguidos, Jesus Cristo, dentre outros vários, e a gente se espelha nessas pessoas e busca ir melhorando a cada dia, e sem dor, sem sofrimento, né, a evolução, ela é gradativa. Olha o que a Aline está falando aqui, ó. Aline Costa. Só acredito que as pessoas mudam, mas depois do primeiro erro são julgadas e muitas não dão a oportunidade da pessoa mostrar que mudou e onde voltam para o caminho que estavam, por falta de incentivo e apoio. O que você acha, Jéssica? O que Então, vocês acham, gente? Na realidade, assim, né? Essas questões de julgamento é complicado, né? Porque, assim, realmente, bom, eu visualizo isso muito, né? As pessoas julgam demais o próximo, entende? E acham que as pessoas, só porque erram, elas não podem mudar. E a ética não ela não é isso. Você tem que dar oportunidade para a pessoa, né, se demonstrar naquilo, entende? Sim. Essa é a minha opinião, entende? Por exemplo, todo mundo tem o direito, né, de ter uma chance, né? Não pode permanecer no erro, mas ter uma oportunidade e aproveitar aquela oportunidade e agarrar, não vai ser fácil, né? Então, diante desse comentário da Aline, eu penso assim, que a pessoa, se ela errou, ela vai ter a oportunidade sim, mas assim, vai ser difícil porque nós vivemos numa sociedade muito julgativa, né? Então, ela não deve desistir, né? Então, a pessoa tem que ter força de vontade, garra e querer ser aquela pessoa que ela quer na segunda chance, entendeu? Eu acho que se essa pessoa aí, que ela mudou, né? Só que aí as pessoas continuaram julgando ela e ela voltou a fazer o errado, ela não mudou, entendeu? Ela não mudou de verdade. Por quê? Porque a gente não tem que mudar pelo que os outros pensam, a gente tem que mudar por nós mesmos. Exatamente. Você tá vendo como que o nosso assunto tá indo? Tá rendendo, né? Tá rendendo. Mas é gostoso, é importante a gente falar sobre isso. Exato. É que, assim, na realidade, né, é o que eu penso, assim, nós mesmos temos exemplos que nós já erramos, né, e até exemplos até dentro da família, que nós erramos, mas de vez em quando eles vêm e tacam na nossa cara, né, sobre determinado assunto. Mas aí eu penso o seguinte, já foi passado, bola para frente, o que importa é que eu estou fazendo agora, né, e não o que eu fiz lá atrás. Então, assim, é um exemplo que eu estou utilizando aqui para vocês, que eu tenho certeza que algum errinho ou outro alguém fez, né, e a família sempre dá um pontapé de lembrar aquilo. Mas eu penso assim, bola para frente e o que comanda o barco é o que a gente faz agora, né? Para responder para falar aqui, ó, como dizem, façam 10 coisas certas, ninguém vai dar parabéns. E cometa um erro e todos já julgam. Eu já vou dizer uma coisa aqui que eu já falei na palestra. Olha só, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça? Vamos fazer esse compromisso com nós mesmos? O fator fundamental do nosso sofrimento ou da nossa felicidade é se somos honestos, se sabemos conviver, se temos vida interior, se sabemos lidar com as nossas instabilidades emocionais. Esse é o fator fundamental, o ser. O resto é resto, entendeu? Exato. É isso que a gente tem que focar. E daí, o que importa que os outros vão falar, que vão apontar nossos erros, ninguém agrada todo mundo. A gente sabe, até Jesus não agradou todo mundo, e olha só o que fizeram com ele. Que dirá nós, meros mortais. Então, o importante é a gente estar bem conosco, né? Conosco mesmo. Eu vou até copiar essa frase e jogar aqui no chat, tá bom? Uma coisa eu penso assim também, Sandy,
Por exemplo, né, nós somos muito preocupados, por isso que existe um índice muito grande, né, de pessoas depressivas, né, pessoas tomando remédio controlado, por conta disso, se preocupar demais com o que as pessoas pensam. Mas dentro da ética, se você está fazendo correto e a pessoa está te criticando, respeita aquela pessoa, não bate de frente com ela e continue agindo da forma que você acha que é correto. É isso que eu penso. Eu também acho, exatamente. Não adianta a gente ficar discutindo, dando murro em ponto de faca. Muitas vezes não vale a pena. Exatamente. Mais algum questionamento, galera? Jéssica, você vai ter mais aula? É só 1 hora de aula? Não, na realidade, o horário é a hora que todo mundo parar de ter dúvidas. Ah, tá. Então, mas, assim, não tem horário correto, não. Então, ótimo, eu estou à disposição, viu? E aí, galera, o que vocês têm? Mais algum questionamento? Oi? Eu acho que uma coisa... Não pode comer durante Pode falar, Érica, primeiro. Fala, Érica, primeiro. Eu acho que uma coisa muito importante que foi comentado é que a senhora comentou que a gente não dá importância para as aulas de filosofia e sociologia no ensino médio. E acho que seria muito importante, porque depois que eu entrei na faculdade, eu ainda assim não dava tanta importância, né? Mas quando a gente pega para debater, a gente vê que é sim importante, que não tem como. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar, porque afeta muito em tudo que a gente vai fazer, no serviço, na faculdade também, enfim, no nosso dia a dia, né? Exato. E quando a gente está lá no ensino médio, a gente está construindo ainda os nossos conceitos, o que a gente quer. Muita gente, às vezes, lá no ensino médio vai se descobrindo, e aí muita coisa acontece na nossa vida durante o ensino médio, a gente aprende demais, e até construir, assim, como eu posso falar, o nosso, ai meu Deus, como a nossa personalidade, né? Isso, a nossa personalidade, isso, os nossos valores, os nossos valores, isso tudo a gente constrói, muito disso a gente constrói no ensino médio ainda, né? Depois de lá, algumas pessoas vão embora, vai fazer faculdade, e talvez estudar mais sobre isso e aprender mais sobre isso no ensino médio poderia mudar muito a vida das pessoas durante a faculdade, porque quando vai embora, ou então quando sai do ensino médio, a gente se sente adulto, né? E na verdade a gente vai começar a viver muita coisa ainda, que a vida adulta está só no começo, né? Os tapas na cara tá só começando quando a gente sai do ensino médio. Então, acho que essa parte de valores é muito importante, assim, ser construída mais ainda no ensino médio, aprender mais sobre ética no ensino médio, porque quando a gente entra numa empresa para trabalhar, saber sobre ética e sobre moral é muito importante para a nossa carreira, para o nosso desenvolvimento e nas coisas que a gente faz, né? Então, acho que realmente é uma coisa que deveria, se dar mais foco no ensino médio, outros métodos de ensino para as pessoas aprender mesmo, entender sobre o assunto, né? E não ficar só naquelas teorias que todo mundo sabe que existe, né? Acho que mudaria muito a vida das pessoas e talvez não precisaria de passar por alguns constrangimentos ou algumas coisas difíceis, algumas fases críticas, igual foi comentado, para se aprender algumas coisas, né? Talvez as pessoas seriam mais orientadas, assim, para ter reações diferentes diante de problemas que a gente vai tendo com o tempo na vida da gente. É claro que todo dia é um aprendizado, né, que a gente tem, mas, assim, os valores é muito importante quando a gente passa por dificuldades, quando a gente pensa que não vai dar conta de alguma coisa, quando a gente passa por dificuldade financeira, quando a gente passa por dificuldade dentro de casa com o pai e a mãe, porque não dá certo, porque as ideias não batem. Então, os valores nesses momentos é muito importante, e aprender mais sobre isso, acho que mudaria, muita coisa na nossa vida, se a gente desse mais valor nessas aulas no ensino médio. Sim, eu também concordo com você, Élica, que a gente deveria ter aulas de inteligência emocional, porque são coisas que a gente não ouve falar, inteligência emocional, inteligência financeira,
nos Estados Unidos, eles têm aula disso, sabe? Tipo, da convivência doméstica, de você, como são os afazeres domésticos. Eu nem sei o nome da matéria, mas eu acho que deveria ter isso daqui no nosso país também, porque as habilidades do futuro não são mais saber matemática, não são mais conhecimento aprofundado de química, física, nada disso. As habilidades do futuro é você saber se relacionar. Esse é o segredo. Entendeu? A gente tem que se aprofundar naquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa humanidade, nosso poder de conviver e de o ser sociável. Então, eu acho que a gente precisa evoluir muito nesse sentido aí, que você está falando mesmo. E muito, Sandy. Muito, porque as pessoas não sabem, na maioria das vezes, respeitar o limite do próximo, né? Alguém mais? Cadê a Silvana? Ela estava falando, sumiu? Ela queria saber se ela podia comer durante a aula. Ah, sim, Silvana. Já comeu? Silvana, comer durante a aula é moral? É ético, por acaso? Não é ético. Não sei, eu também não sei responder essa pergunta. Se você desligar a câmera, eu acho que de boa. Eu desliguei por isso. Mas na realidade não é pecado ter fome, né, gente? E pelo horário, todo mundo eu sei que trabalha, né, durante o dia todo. É pecado não, porque a professora Jéssica, primeiro dia da live dela, já pediu um bolo de chocolate para mim. Você vê? Ai, mas se ninguém mais tem questionamentos, nós vamos dar final, né, Sandy, ao nosso encontro. Então, certo, galera? Certo. Ok. Eu gostaria de agradecer, né, a presença da Sandy. Obrigada, de coração. Eu espero que você tenha gostado. E aí, assim que eu terminar aqui e processar o vídeo, eu te mando a gravação para você, tá? Obrigada aos alunos, né, que estão aqui presentes. Vocês são a ferramenta, né, principal dessa palestra, porque sem a presença de vocês, não teríamos a nossa palestra de hoje. Então, todos aqui têm uma ação importante, né? Desde da Sandy até vocês e a mim também. Obrigada a todos. Obrigada, Sandy. Eu que agradeço a oportunidade. Eu amo falar e amo pessoas também. Não é demagogia isso, não. Eu acho que a coisa que eu mais gosto na minha vida é de fazer conexões com outras pessoas, e para mim foi um prazer falar com vocês, ouvi-los principalmente, porque você já vê pontos de vista diferentes do seu, e esse diálogo sempre gera um crescimento, né? Para mim gerou crescimento, tenho certeza que para vocês também deve ter gerado. E eu agradeço muito pelo convite, para mim é uma honra poder falar desse assunto, e estou à disposição para quando vocês quiserem falar de qualquer coisa, porque eu gosto de falar de qualquer coisa. Ok, então quando eu entrar com a próxima disciplina, eu vou ver o que nós podemos bolar juntas. Eu estudo e aprendo alguma coisa. Então, ótimo. Olha aqui o que o Lucas Scheffer escreveu para você, Sandy. Muito bom, até minha esposa está assistindo. Olha que legal, oi, esposa do Lucas. Muito legal, gente. Obrigada, de verdade. Então, um beijo e um abraço para todos. Beijo. Tchau, gente. Beijo, tchau, boa noite.